Muito bem, turma. Espero que todos estejam aí assistindo para continuarmos o nosso projeto aqui de aula, tá? Bom, essa é a aula número 4 e nós vamos continuar com a chegada do cristianismo na ilha, porque você sabe que após a chegada do evangelho na ilha, na Grã-Bretanha, naquela região, então a igreja cristã começa a agora ser a igreja celta. Por quê? Porque lá encontrou o povo celta. Isso vai evoluir, vai vir a inserção católica, depois anglicana, não conformista, e vai chegar até o metodismo. Então, vamos continuar. Eu vou chamar aqui o screen. Você vai ficar comigo na página, essa, um pouquinho da primeira parte de ontem ainda, a página 18, tá? Nós vamos para o segundo parágrafo, porque nós já fizemos o primeiro parágrafo na outra aula. As missões na ilha. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente ter uma base melhor. Vai ficar mais nítido aqui a nossa colocação. Deixa eu ver aqui embaixo. Como é que eu faço para... Deixa eu diminuir um pouquinho. Não. Ali, a Clara, certinho. Muito bem. Missões na ilha. O exército romano, com suas formidáveis legiões incumbidas da missão de manter viva esta unidade política, também desempenhou um papel relevante na difusão do cristianismo, ao arregimentar em suas fileiras habitantes das diversas províncias conquistadas. Muitos deles, ao entrar em contato com a cultura romana, receberam também o evangelho, tornando-se missionários em sua terra natal e nas regiões onde serviam. Não são poucos não são poucas as diversas histórias de irmãos e irmãs missionários que, na tradição da história, chegaram nesses locais e estabeleceram a Igreja de Jesus. Nomes como Columba, Albano, Patrício, Beda, entre muitos outros. Há indícios de que Arimateia e Simão Zelote tenham chegado na ilha, bem no início, e plantado o evangelho. Enfim, a contribuição de tanta gente anônima fez daquele lugar uma terra de Cristo. Ainda sobre Simão Zelote, na Inglaterra, há a citação histórica do bispo de Tiro, Doroteu, que diz: pregou a Cristo através de toda a Mauritânia e África Menor. Foi, por fim, crucificado, dilacerado e enterrado na Britânia. Então você vê aí que a inserção do cristianismo na Britânia, algo assim que é inegável. Não é aquele evangelho vindo pela Igreja Católica, não é aquele lá. Esse aqui é o evangelho que o pessoal trouxe ainda lá do cenáculo, vindo de Jerusalém, né? E chegando até a terra britânica. Bom, há um outro fator que eu não sei se você prestou atenção na leitura, é que quando Roma conquistava os povos, né? Nos soldados romanos, entre os escravos romanos, havia muita gente que conhecia o evangelho através dos cristãos da época. Lembrando que Paulo pregou em toda a Ásia Menor. E quando essas pessoas eram conquistadas por Roma, elas recebiam o evangelho. E depois, essas mesmas pessoas encaminhavam o evangelho para os seus patrícios. Porque há de se notar que os soldados de Roma não falavam todos os idiomas, né? Alguns mais preparados falavam o koiné, que era uma língua mais geral naquela época. Mas, portanto, aqueles que recebiam o evangelho em sua língua natal, em sua terra natal, eles acabavam por disseminar o evangelho. E isso forçou ainda mais, né, a presença cristã na ilha. Portanto, quando eu falo ilha o tempo todo, já estou me referindo à Grã-Bretanha, Reino Unido, toda aquela região. Porque depois esse pessoal aí da ilha exerceu um grande ministério, né, sobre todo mundo. Haja visto que o evangelho se expandiu por todas as nações da terra, não só por causa da Inglaterra, mas ela teve sim uma grande contribuição nas missões modernas, no avivamento, até mesmo a organização da Bíblia em capítulos e versículos, como lemos
anteriormente na introdução. Então veja que a contribuição da Inglaterra, nesse ponto, foi sui generis. Foi sob o comando de um inglês, Constantino, que a igreja passou de perseguida a oficial do Estado. Bom, o mérito da questão é outro porque teve alguns desvios, mas ele era britânico. Então, para você ver o tamanho da influência da Inglaterra no cristianismo. Por isso que o evangelho ali ficou forte, desenvolveu-se paralelamente ao evangelho que Roma pregava pela Igreja Católica. Vamos subir um pouquinho nossa apostila, vamos aí para a Igreja Celta. Como eu falei, a Igreja Celta, aqui no Brasil existe um segmento, mas não é essa Igreja Celta histórica aí, não. A que está no Brasil hoje é uma igreja muito esotérica, né? Muito com misticismo. Quando eu falo misticismo, não me refiro ao misticismo do século XIV, XV, XVI, ou XVII, XVIII. Aquele misticismo era algo de busca espiritual, algo que se assemelhava mais ao Espírito Santo, a devocional com Deus. O misticismo de hoje, esotérico, né? Com esse cunho de desvio da palavra. Então, essa igreja celta que está aí, não, pelo menos eu não sei se há outra, mas algumas que eu vi, elas são mais esotéricas, mais espíritas do que outra coisa. Então não deve se levar em consideração isso. A igreja celta, na região da Inglaterra, ela vai surgir ali por causa da inserção do cristianismo. E como aquele povo chamava-se celta, como já expliquei anteriormente, celtas não era só um povo, são vários povos, né? Era a região toda chamada de celta. Eles acabam por assimilar o evangelho, e aí nós temos a inserção, ou eclode a igreja celta. Vamos aqui na apostila, né? Vamos aqui na apostila. Quando o cristianismo chegou à presença do Espírito Santo, comoveu os corações. Quando ele chegou lá na ilha, né? O Espírito Santo comoveu as pessoas ali, porque era uma obra do Espírito. Então, quando o cristianismo chegou, a presença do Espírito Santo comoveu os corações, retirando o paganismo e as forças malignas. A proliferação do evangelho entre os povos celtas foi mudando sua forma de viver e se expressar. Eles eram simples e simplicidade era o que caracterizava a igreja celta. Até que chegou a católica no sétimo século, no século VII, né? Aquele povo viveu assim, simples. Como é que eles viviam? Primeiro, sem nenhum líder influente de expressão. Não tinha um líder influente de expressão, tipo o Papa, né? Como tinha os católicos lá. Dois, suas Bíblias eram pedaços de cartas, então não tinha uma Bíblia compilada, um códex, né, já tipo costurado, tipo um livro, não, eram pedaços que vinham das navegações, né? Os copistas, os amanuenses enviavam. Também relatos dos cristãos de Jerusalém e da Ásia Menor. 4. Também, então, além das escrituras que eram pedaços, viviam também de relatos, ou seja, auricular, né? Coisa que eles ouviam, que vinha de testemunho da Ásia Menor. 4. Sua liturgia era a mesma da Santa Ceia, aquela ceia que Jesus serviu lá no cenáculo. Eles faziam a mesma coisa, ou aproximada. A liturgia era aproximada. Isso mostra que eles eram mais originais. 5. Eles se baseavam literalmente pelas informações que retiravam dos fragmentos dos escritos e cópias de cartas apostólicas. Na época já existia o Didaquê e alguns outros escritos, como as cartas de Irineu, e são vários documentos que eles tinham acesso e fazia parte da liturgia e onde eles se baseavam, então, sua liturgia. 6. Suas datas de celebração, por exemplo, eram as mesmas da Páscoa judaica e não o equinócio católico perto da festa pagã da fertilidade. Ou seja, era uma igreja pura, sem modismo, sem política e sem dogmas, puramente bíblica, de casa em casa, com pequenos grupos, com presbíteros cuidando e descentralizando do governo humano. Então você vê que a igreja celta, por não ter influência romana, ela era mais pura e mais perto da igreja apostólica neotestamentária de Atos dos Apóstolos. Isso foi uma grande contribuição para o evangelho, porque caracterizou uma igreja pura,
sem mancha, sem inserção política ou bélica ou dominante. Era um povo que realmente serviu naquela região. Inclusive, eu falei na outra aula, né, sobre o que eles não tinham e que a Igreja Católica tinha, né? Eles não tinham paróquia, diocese, papa, essas coisas. Eles eram altamente bíblicos. Um presbítero cuidava de uma região de crentes que se reuniam nas casas. Não havia templo, né? E eles trocavam entre si as necessidades, doavam o que podiam, recebiam o que podiam. Era um Atos 4 operando realmente. Vamos subir aqui a apostila ainda. A Igreja Anglicana. Aí agora vamos ter a ascensão da Igreja Anglicana. Mas vamos ler aqui um parágrafo interessante. Depois de um longo período de evangelização por Albano, Patrick, Colúmbia, o Papa enviou Agostinho para catolizar a Inglaterra. Mas já havia um povo crente lá. Esse Agostinho, repito, não é o de Hipona. O de Hipona é do século V, né? Esse Agostinho é do século VII, VIII. Esse Agostinho é o que veio de Roma, depois ficou conhecido como Agostinho da Cantuária. Assim, oficialmente, por questões da supremacia católica, a igreja passa a ser católica. Porém, os ângulos estavam no poder. E assim, a nomenclatura perdurou. No caso, anglicano, né? Ou igreja anglicana. Mas a força do nome foi mencionada pela primeira vez na Carta Magna, em 1215, e depois da reforma de Henrique VIII. O nome sagrou-se até os dias de hoje. Deste grupo nascerá os não conformistas, que embora muitos eram puritanos, porém sem o viés político calvinista e que darão origem aos metodistas. Eu tenho, por exemplo, aqui, deixa eu ver se está mais fácil de tirar aqui, algumas caligrafias do Evangelho de Lindisfarne. Olha só, esse material que eu tenho, eu trouxe da Inglaterra, e aqui eu tenho alguns evangelhos de Lindisfarne, que foi desenvolvido lá na Inglaterra, em Iona, naquela região, né? Muitas gravuras, muitos escritos. Olha que interessante. Esse é um material riquíssimo, né? Riquíssimo. É claro que não é original, né? Quem sou eu para conseguir original? Mas eu tenho aqui as réplicas, né? As réplicas. Inclusive a leitura, a escrita ainda era um cial. Um cial. Veja que interessante, né? Então, a gente vê aqui nesses materiais a comprovação histórica, né, do que existiu nessa época aí. Então, o nome anglicana, vai surgir com esta carta aí. Mas essa carta é de 1215, o Henrique VIII está em 1430, né? Então, na verdade, eles tiveram esse nome escrito naquela época, naquela carta magna, e depois evidenciaram como uma carta, como o nome da igreja anglicana, ok? Vamos seguir aqui nosso estudo. Vamos aqui para a página 20, na verdade, página 21, ok? A página 21, a gente vamos ainda trabalhar a questão da historicidade. Eu estou trabalhando o proto-metodismo, né? Como o metodismo se desenvolveu de uma forma embrionária, lá no passado, que depois vai dar origem à Igreja do Nazareno e outras ramificações denominacionais. Vamos trabalhar um pouquinho a questão do anglicanismo, ok? Deixa eu melhorar aqui um pouquinho essa página. Anglicanismo. Opa, foi demais. Aqui vai dar... Ok, anglicanismo. Mais um pouquinho só. Deixa eu levantar aqui a página, vai ficar mais enquadrada, né, gente? Só um pouquinho. Tá difícil aqui, não estou conseguindo. Ok. O anglicanismo ficou a cargo de Henrique VIII. Como é que está aqui? Deixa eu ver. Tá difícil pegar aqui. Deixa eu ver. Opa. Acho que ela vai. Espera aí. Agora foi muito. Tem que ter habilidade com isso aqui, ok? Ficou a cargo de Henrique VIII o último e fatal rompimento. Aparentemente uma incógnita,
pois dos monarcas este foi um dos mais chegados ao Papa Leão X. Porém, numa divergência, lutou contra Lutero e, posteriormente, isso o fez se prevenir do calvinismo. Depois, por causa de um divórcio negado pelo Papa Clemente VII, brigou com Roma. O rompimento foi inevitável e nascia oficialmente independente a Igreja Anglicana, fruto da resistência e lealdade da Igreja Celta desde 664. Calvinismo. Com a morte de Henrique, o seu filho Eduardo VI sobe ao trono e, por ser menor, seu tutor político foi o tio dele, o Duque de Somerset. E o tutor espiritual foi o Thomas Cranmer. Cranmer era um fervoroso anticatolicismo. Tinha sido treinado com os príncipes alemães, luteranos, e como a igreja anglicana era recém-independente, idealizou uma liturgia diferenciada. Então uniu-se aos calvinistas de Genebra. Casou-se com a calvinista Margaret Osianders e levou vários pregadores e influenciadores calvinistas, chamados posteriormente de puritanos. O fato de tirar as imagens, ter um novo rito, uma proposta teológica diferenciada, chamou a atenção de Cranmer, que acabou por injetar o calvinismo na reforma anglicana. Prestou atenção? Quando Henrique VIII quebra com a Igreja Católica, ele precisava de uma liturgia diferenciada, porque o Deus era o mesmo, o Jesus era o mesmo, o Espírito Santo era o mesmo, a Bíblia era a mesma. Que diferença faria? Então eles mudaram as roupas, tiraram as imagens, mudou a forma de fazer o culto para ficar diferenciado. E o Thomas Cranmer foi o que idealizou todo esse princípio. Por exemplo, gente, a Igreja Católica tinha os 7 artigos, os 10 artigos de religião, ele fez 39, dos quais depois o Wesley cortou muitos e ficou 24 ou 25. O Cranmer é o homem que vai trazer o calvinismo para a Inglaterra, e quando o rei Henrique VIII morre, ele fica doutor do filho, né, do Eduardo VI, e ele consegue colocar. Mas vai ter um problema aí com a irmã desse rei. Esse rei morre e ela vai assumir o trono, a irmã, que era católica, que era filha da mulher católica do Henrique, e com raiva do pai, trouxe de volta o catolicismo para a nação. Vamos aqui subir mais um pouquinho para entender. A Via Média elisabetiana. Eduardo VI morre e Maria, sua irmã, assume. Ela era católica e com raiva do pai Henrique VIII, que trocara a mãe dela por Catarina de Aragão por Ana Bolena, executou 288 puritanos, inclusive o Thomas Cranmer. Retornou o país ao catolicismo e enfrentou o parlamento. Maria morre na sequência da casa dos Tudors. Elizabeth, filha de Bolena, sobe ao trono. Esta rainha de forte liderança volta à Inglaterra aos moldes do pai Henrique VIII. Ela também não simpatizava-se com o catolicismo e descobriu que a agenda do protestante calvinista era bem política. Ela então cria a Via Média para resgatar o terceiro grupo, os anglicanos, a estirpe reta dos celtas. Ela sabe que pela Carta Magna não manda sozinha, precisa do parlamento. Então ela coloca o máximo de barões no governo e consegue segurar a nação. Então, identifique-se aí 3 grupos, tá? O primeiro grupo eram os católicos, mas havia um grupo paralelo, que são os celtas, mas não eram declarados, porque oficialmente todo mundo era católico. Mas, com o rompimento de Henrique VIII, um segundo grupo aparece aí, que são os anglicanos raiz, os anglicanos mesmo que começaram. Então, aí já tem uma parede contra os católicos chamados também de papistas, né? Depois surge o terceiro grupo, vindo de Genebra, que é o pessoal dos puritanos, que depois ficaram presbiterianos, batistas, congregacionais, mas no viés político tinha uma forte tendência a negar o monarca e defender um governo mais congregacional e mais de colegiado, que seria o presbiteriano. A Elizabeth, sabendo disso, que o parlamento ela não pode mandar sozinha, lembra que em 1215 é feita a Carta Magna e o rei já não manda sozinho. Então tinha que ter a aprovação do parlamento. Então ela vai aos campos e consegue inserir muitos barões dentro do parlamento. É o que vai dar uma força maior aos anglicanos que estão lá.
Daí vem a expressão via média. Prosseguindo aqui na nossa apostila, o não conformismo. Elizabeth morreu, faleceu. Seu primo Jaime VI da Escócia assumiu a Inglaterra, como Jaime I da Inglaterra. As controvérsias calvinistas e católicas chocavam-se com os reais anglicanos. Jaime morreu, seu filho Carlos assumiu. Carlos travou uma luta com os calvinistas e no confronto foi decapitado pelos protestantes, puritanos. Agora, quem vai assumir vai ser o Oliver Cromwell. Assume como Lorde Protetor, porque ele não era de família real. Depois dele, seu filho Richard, mas não sustentou a liderança. E o parlamento trouxe Carlos II, filho de Carlos I, trouxe de volta. Este rei optou pelo calvinismo e teve embates no parlamento. Faleceu também e seu irmão Jaime II, o James II, quis misturar itens católicos e calvinistas. Mas os filhos da Via Média foram contra ele e ele foi tirado pelo parlamento. Desta vez, a situação teve uma resposta imediata, o ato da uniformidade, que obrigava os clérigos a cumprir atos católicos e calvinistas. E quem não os fizesse seria expulso. Um grupo surgiu para contestar e foram classificados como os não conformistas. Nesse pessoal estavam Bartolomeu, bisavô de John Wesley, John, avô, que é o avô de John Wesley, também era John Wesley, e foi nesta linha que os Wesley foram influenciados. Finalmente, o Clube Santo. Depois, com o tempo, né, o John Wesley nasce, Carlos Wesley cresce e forma o Clube Santo, lá quando estavam jovens, né, seus 29, 30 anos de idade. O Clube Santo, o fato é que este grupo não conformista, também conhecido como de Sanders, venceu a coroa pelo cansaço e o parlamento optou pelo ato da tolerância, cessar os conflitos. Quando John Wesley nasceu, já não havia mais disputas. Ele recebeu o que de melhor escoou dos movimentos. Quando veio o Clube Santo e dele o metodismo, o grupo já não tinha viés ideológico e seu único alvo era fazer a obra de Deus, espalhando santidade em toda a nação. O Clube Santo foi o útero do movimento. Os princípios que nortearam o clube foram vitais para o movimento. Então, nós fizemos uma trajetória do cenáculo para a Grã-Bretanha, igreja primitiva, para a igreja celta, para a igreja católica paralela à celta, depois a fusão anglicana, o não conformismo e, finalmente, o metodismo, que é o movimento wesleyano, ok? Página 22, vamos subir. Página 23, vamos ter agora a nossa primeira prova, ok? Vamos à primeira prova. Você vai fazer essa prova comigo agora e você vai me enviar o gabarito. Por exemplo, você vai responder A, B ou C, tá? A provinha tem quatro perguntas, tá ok? Se você acertar uma pergunta, você tem 0,25 pontos. 0,25. 0,25 de pontos. Se você acertar duas, você tem 0,50, que é meio ponto. Se acertar três, tem 0,75. Se acertar as quatro, você tem 1 ponto. Aí fica faltando 9. Como serão 10 provas, você pode tirar mais um ponto, até chegar pelo menos na média 7. Vamos lá, essa é a primeira prova da nossa aula de História do Movimento Wesleyano. Pergunta número 1. O anglicanismo foi um movimento que declarou ser a Igreja da Inglaterra? B. Sistema de governo inglês. C. Constitui-se uma elite de coroa inglesa. Então, vamos repetir. O anglicanismo, A. Foi um movimento que declarou ser a Igreja da Inglaterra. 2. Foi um sistema de governo inglês. 3. Constituiu-se em uma elite da coroa inglesa. Se você acha que a resposta é A, coloca um A. Se você acha que a resposta é B, coloca um B. Se você acha que a resposta é C, coloca um C. Põe do ladinho aí, depois você me passa o gabarito. Questão número 2. Via média é um termo que identifica A. Um complexo de rodovias da Inglaterra. B. Uma via pequena que ligava as duas margens do rio. C. Movimento liderado pela Rainha Elizabeth para manter a reforma do pai. Se você acha que a resposta é A, coloca 2A.
Você acha que a resposta B, coloca 2B. Se a resposta C, coloca 2C. Via média é um termo que identifica o quê? A, um complexo de rodovias da Inglaterra. B, uma via pequena que ligava as duas margens do rio. C, movimento liderado pela Rainha Elizabeth para manter a reforma do pai. Veja qual é a melhor resposta e coloca aí. A pergunta número 3. O não conformismo foi A, um grupo que não aceitava a imposição do Código de Clarendon. B, um grupo político contra o parlamento. C, também conhecido como dissenters. O não conformismo foi. Perdão, gente, caiu aqui meu cronômetro. O não conformismo foi. Deixa eu voltar aqui. Oh, pronto, voltou o meu cronômetro. O não conformismo foi um grupo que não aceitava a imposição do Código de Clarendon. B, um grupo político contra o parlamento. C, também conhecidos como dissenters. Se for a resposta A, coloca 3A. Se for a B, coloca 3B. Se for C, coloca 3C. Já pode me enviar lá no grupo o seu gabarito, tá bom? Coloca o seu nome lá e coloca lá 1A, 2B, C, tá, como você respondeu. Pergunta número 4 e última. O Clube Santo designava-se identificar um grupo de alunos dedicados e este foi A, um apelido pejorativo, né, o Clube Santo, né? B, escolhido pelo grupo, uma autodenominação, eles escolheram esse nome, Clube Santo. C, uma revelação divina aos meninos de Oxford. Então, se você acha que a resposta é A, coloca 4A. Se acha que a resposta é B, põe 4B. Se acha que é C, é 4C, tá bom? Boa prova, me envia o gabarito para mim já lançar no plano de notas. Vamos para a página, ok, 20, deixa eu ver aqui, 23, a página 24. As iniciativas e motivações. Bom, uma vez que nasceu o Clube Santo e aqueles meninos do movimento wesleyano começaram a trabalhar, a pregar aquela nova mensagem da justificação pela fé, que não é objeto dessa matéria, é de outra, mas é isso que eles estavam fazendo, pregando um novo modo de falar, biblicamente correto, que a Igreja da Inglaterra não aceitava. Então, eles vão partir para uma missão, né, nos Estados Unidos. Lembrando que, naquela época, os Estados Unidos estava sendo colonizado, né, pelos ingleses. Então, eles vão fazer parte de uma equipe que vai evangelizar lá os indígenas, ou os nativos daquela região. Um dos episódios que marcou o início do metodismo foi a viagem missionária de John Wesley à Virgínia, que é lá nos Estados Unidos, né, para reevangelizar os índios, sendo praticamente fracassado. Ele não teve sucesso lá, teve algumas confusões, inclusive com relação à namorada e futuro casamento, e isso prejudicou muito a obra dele. Em sua viagem de retorno, John Wesley expressa sua frustração. Fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Durante a travessia do Oceano Atlântico, Wesley ficou profundamente impressionado com um grupo de crianças e adultos, os moravianos, que durante uma grande tempestade cantavam e louvavam o nome do Senhor, Deus. Wesley, vendo a fé desses diante do risco da morte, o medo de morrer acompanhava Wesley por ele achar que Deus não poderia justificá-lo mediante seus pecados, e por isso constantemente temia a morte na sua juventude. Predispôs-se a seguir a fé evangélica deles. Retornou à Inglaterra em 1738. Então, primeiro foi a ida para os Estados Unidos, não conseguiu muito êxito, foi alvo de processo lá por causa da família que ele enfrentou, teve que sair quase que correndo de lá, e não completou a sua obra, voltou frustrado, dizendo, eu fui à América converter os índios, e agora quem me converterá? Então havia dentro dele uma luta intensa, que seria objeto de outra aula, mas ele achava que pela orientação do Concílio de Trento, a salvação era por obras. E ele agora começa a entender que há uma fé que não precisa de obras, que é uma fé que provoca as obras, mas não que ela precise de obras, né? A salvação é pela fé. Se fosse por obras, Cristo teria morrido na cruz do Calvário. Então Wesley começa a entender esse processo de salvação. Embora era um pregador, sentia-se salvo, ou pelo menos
fazendo por onde ser salvo. Mas agora ele vai ter uma experiência muito grande. Isso vai solidificar ou consolidar o que ele pensava a respeito da salvação de si mesmo. Mas vamos trabalhar aqui um pouquinho ainda a ideia da influência morávia. A Morávia, um país que hoje fica a sudoeste da Alemanha, foi fundado, né, naquela região, a Boêmia, né, a Boêmia, Morávia, por alguns celtas. No quarto século foram para lá, a tribo Borri, depois que ficou Boêmia, né, e logo depois ali embaixo a Morávia. A dedicação dos irmãos moravianos foi como um raio ao coração de Wesley e seus companheiros. Ele percebeu que a fé dos morávios tinha algo diferenciado. Ele encontrou 25 morávios no navio, sob a liderança do bispo David Nietschmann. Ele escreveu em seu diário sobre os morávios como pessoas que deixaram tudo pelo mestre e que têm realmente aprendido dele, sendo mansos e humildes, mortos para o mundo, cheios de fé do Espírito Santo. Diversos eventos durante a viagem confirmaram para ele a primeira impressão. Eles faziam aparentemente com alegria tarefas tidas como as mais humildes, dizendo que fazia bem aos seus corações altivos. Mas foi numa tempestade feroz que aterrorizou os passageiros ingleses e até os tripulantes, que Wesley notou a grande coragem dos alemães. Mesmo no auge da tempestade, continuaram o seu culto costumeiro, nem parando de cantar, apenas de tudo indicando que o navio não fosse aguentar a força do mar em revolta. Após o culto, Wesley perguntou a um deles se não havia ficado com medo. Ele respondeu singelamente: graças a Deus, não. Esta fé o impressionou. A partir daí, Wesley, que pensava que a salvação era só pela obra, ele começa a perceber que há uma fé envolvida nisso. Ele começa a se aproximar, porque ele viu testemunhos moravianos que não temeram a morte estando ali daquela forma. E agora Wesley vai ter a compreensão de poder se achegar mais a esse povo e aprender mais deles, tendo como seu mentor, né, Peter Boller, que era um moraviano. A história moraviana é muito interessante, depois eu posso até contá-la melhor para vocês. Vamos então para o período Vaterland. Eu já estou falando do movimento wesleyano, tá, gente? Fizemos já a parte proto e agora vamos na experiência wesleyana. Período Vaterland. De regresso à Inglaterra, John Wesley procurou um pregador morável, Peter Boller, que lhe deu o célebre conselho: pregue a fé até conseguir tê-la e depois, porque já a tem, pregará a fé. Este foi o início do processo que o levaria ao dia da experiência do coração. A fé que John Wesley cria era uma da Confissão de Trento, corroborada pelos artigos da Igreja Anglicana, onde a fé e a salvação são respostas àquela fé. Wesley filiou-se a um grupo de moráveis em Londres, na Fetter Lane, que é um local, gente, onde recebeu muita influência sobre o Espírito Santo e muitas verdades que contrastavam com a fé mórbida dos ingleses. Porém, com o passar do tempo, duas ênfases o preocupou. Embora ali aprendeu muito, todavia teve de deixá-los por causa da forte pregação sobre a predestinação, ideia que ele não aceitava, e também a prática do quietismo dentro do misticismo. E isso incomodava Wesley, porque o misticismo era aquele momento que as pessoas tinham contato sobrenatural com Deus, mas aí entrava o quietismo, que era uma ideia esotérica do Oriente, né? Ficar lá no Zen. O Wesley, ele acreditava no devocional, na comunhão com Deus, sem esse Zen. Então ele bateu de frente. Então a ideia do quietismo, né? E também da predestinação. Porém, com o passar do tempo, duas ênfases o preocupou, embora ali aprendeu muito. Todavia, de deixá-los por causa da forte pregação, teve que deixá-los, né? Da predestinação. Ideia que não aceitava, né? E também o quietismo. Foram alguns poucos desentendimentos com líderes do movimento. Ele preferiu deixar o grupo, mas foi edificado ali. Então, ao voltar para a Inglaterra, ele se aproxima de Peter Boller,
começa a frequentar o pequeno grupo da Fertelene, que era uma célula, né? E lá ele vai ter um momento especial que vai ser o dia do coração, a experiência do coração. Alguns chamam abrasados, outros chamam aquecidos, outros chamam do coração quente. O fato é que, enquanto alguém lia o prefácio aos Romanos, da justificação pela fé, ele sentiu-se impactado, com o coração extremamente aquecido, abrasado, quente. Ele tem uma experiência dupla, a experiência de uma presença maior do Espírito Santo, que alguns segmentos mais carismáticos consideram como até um batismo, né? E uma experiência do coração, aonde ele sente a salvação, que agora não é mais por obras, é pela fé em Jesus. Isso tocou profundamente, maravilhosamente. Ali saiu um novo jovem, o grande pregador do século XVIII, saiu dali naquele momento, tocado por essa experiência. Eu vou falar sobre ela agora, a experiência do coração. Todos nós já ouvimos falar muito sobre esse dia, 24 de maio de 1738, quando John Wesley experimenta duas manifestações ao mesmo tempo: a confirmação de que estava realmente salvo pela fé e não mais pelas obras, seguindo de um derramado espírito que fez dele um dos maiores pregadores da sua época. O poder de Deus que agitou a Inglaterra e a Europa e, consequentemente, os Estados Unidos. O dia em que ele ouviu um prefácio de Lutero sobre Romanos, sentiu-se estranhamente tocado por uma força do céu. Era o Espírito Santo despertando o pregador do século XVIII. Então, naquele dia, 24 de maio de 1738, John Wesley nem queria reunião, ele fala isso. Mas ele vai assim mesmo, que tinha compromisso com o pessoal lá. Quando chegar lá, ele senta e ouve o prefácio de Lutero sobre a salvação pela fé, essa coisa da fé que ele não conhecia, não é? Ele tem uma experiência dupla, ele sente o coração aquecido, abrasado, quente. Nisso ele tem uma avalanche do Espírito Santo na sua vida, tanto é que ele sai pregando com muita ênfase, muito poder, e ao mesmo tempo ele tem a confirmação que a fé realmente é o objeto de salvação, que ele é salvo pela fé e não por obras. E neste caso, as obras vêm após a pessoa salva. Não é a obra que identifica a pessoa é salva. Porque a pessoa salva, então ela identifica, ela se comporta com as obras. Então uma coisa puxa a outra, ok? Nós vamos encerrando por aqui essa primeira parte da nossa aula, né? E a gente volta então com mais uma aula. Deixa eu terminar aqui um pouco de apresentar a apostila e voltar aqui um pouco para mim nesse finalzinho. Bom, você já fez a primeira prova, manda para mim um gabarito para que eu possa então lançar aqui nos meus planos de aula. Próxima aulinha teremos uma outra prova e assim vamos terminar. Bom, nós vimos o proto-wesleyano quando começou a parte embrionária, do cenáculo até o Henrique VIII. Depois a gente viu aquele processo do não conformismo, né? Do puritanismo, não conformismo, desaguando os dissidentes, né? Logo depois a criação da família Wesley, e agora essa iniciativa que eles têm a respeito do movimento que começa em Oxford com o Clube Santo. Não era ideia deles ter uma igreja, não era ideia deles ter uma denominação, não era. Simplesmente eles foram dirigidos por Deus para desenvolver um projeto diferenciado ao ponto de serem identificados como metodistas e como os wesleyanos. Foi isso. Nós vamos continuar na próxima aula. Muito obrigado por sua presença até agora. Fique comigo, daqui a pouco a gente volta para a próxima aula. Deus abençoe.